E aí, galerinha, tudo bem? Bora lá então, ó. Continuando aqui essa bagaça, né? A fase do capitalismo, então, a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial tem alguns autores, né, alguns historiadores que não acreditam nessa ideia, que não seguem essa tendência, né, de primeira, segunda, terceira revolução industrial e assim por diante. Logicamente que eu sigo essa tendência e principalmente você precisa entender por que, que eles não seguem. Eles não seguem porque eles acham que as transformações geradas pela segunda revolução industrial não são transformações genuínas, tão profundas a ponto de criar essa ruptura, né? E então, na verdade, eu acredito. Né? Eu acredito também que a terceira revolução industrial causa uma ruptura imensa, beleza? E é lógico que essa ideia é a mais aceita, tá? Então, o que vem a ser a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial, assim como eu fiz para a primeira, para resumir em pouquíssimas palavras, o mínimo possível, né, a gente pode dizer que é o desenvolvimento do motor a combustão e do motor elétrico e também esses dois setores, né? O setor petroquímico e o setor de energia elétrica, beleza? Então você bem pode ver que é complicado até você colocar poucas palavras para isso, né? Mas enfim, por que, que a gente vai ter então essa segunda revolução industrial? Essa segunda revolução industrial ela vai aumentar a complexidade não só da produção industrial, como também do capitalismo em si. Né? Por quê? Porque o capitalismo, dentro dessa fase, a gente vai chamar o capitalismo de capitalismo monopolista ou financeiro. Né? Então pense aqui comigo, ó. No primeiro período do capitalismo, que é o capitalismo mercantil, quem dominar o comércio, o mercado, vai tomar conta da bagaça. Grã-Bretanha fez isso, dominou. Na primeira revolução industrial, que é o período do capitalismo industrial, quem domina as indústrias domina o período, né? E daí a gente tem exatamente a Inglaterra, a Grã-Bretanha dominando a indústria e dominando o período também. Né? Na segunda revolução industrial, o período do capitalismo é chamado de capitalismo monopolista ou financeiro. Né? E os maiores monopólios do período vão ocorrer nos Estados Unidos. Então, logicamente que a gente vai ter a mudança do centro do capitalismo. Então, nesse período aí, sai Grã-Bretanha, entra Estados Unidos no papel de líder mundial. Né? E é interessante porque é uma liderança que vai ocorrer sem guerras entre os dois. Né? Essa passagem aí, que é também uma tendência. Lembre-se da China atualmente. Né? Eu falo, mas acho que a China vai passar os Estados Unidos? Acho bastante. Né? E acho que também temos evidências de tudo isso em todos os lugares, principalmente a grande preocupação do Trump em conter a China. Né? Mas enfim, ele não vai conseguir frear esse processo. Então, a segunda revolução industrial ela vai ser marcada por alguns monopólios e algumas invenções. Né? Esse aí é o Thomas Edison, né? Aí de frente com a sua grande invenção, né? Mas o Thomas Edison é a cara desse período, porque esse período é quando os inventores vão influenciar aí as revoluções, né? Se você gosta de ouvir música e tudo mais, agradeça muito ao Thomas Edison, né? Porque ele que é o inventor do primeiro aparelho que você poderia gravar músicas, sons e também ouvi-los, né? É dele. Acho que até mais importante que a luz, né? Sem luz a gente continua escutando música, não tem problema. Mas enfim, a luz não, né? A lâmpada. Thomas Edison é Deus. Fiat Lux. Então, o Thomas Edison ele vai ser a cara desse período porque ele é um dos inventores aí mais profícuos, né? Não só desse período, mas de toda a história da humanidade. Ele inventou muita coisa. Muita coisa, vocês não estão entendendo. Esse cara ele era meio fora do padrão. Né? E falando em fora do padrão, esse aí é o Nikola Tesla, né? Que foi trabalhar com o Thomas Edison e na verdade é o caso do aprendiz que desbanca o mestre. Né?
Mas o Tesla ele era focadíssimo na energia elétrica, tá? O Thomas Edison era para várias e várias coisas, beleza? Então esses caras aí, ó, eles trarão o motor e talvez a parte mais visual dessa revolução. Por quê? Porque agora as cidades não estão mais no escuro, né? E essas lâmpadas do Thomas Edison, até as do Tesla e tudo mais, elas na verdade tinham um problema porque, meu, você comprava uma lâmpada, a lâmpada não estragava nunca, ela não queimava nunca, porque o material era muito bom, que é uma coisa que a gente vai aprender no final da segunda revolução industrial e começo da primeira, da terceira, né? Que é como eu tenho que produzir uma coisa para ela não ser tão boa ao ponto dela nunca mais estragar e quanto que ela pode ser vagabunda a ponto dela estragar e a pessoa ficar com vontade de comprar ela de novo, daquela mesma marca, né? A obsolescência programada e a obsolescência perceptiva, beleza? Mas vamos com calma. Então, dentro desse período, a gente vai ter, né, o setor petroquímico surgindo com muita força e o setor da energia elétrica também. E para falar do petróleo, né, ninguém melhor do que o grande símbolo do monopólio do petróleo nos Estados Unidos, que é o senhor John D. Rockefeller. Né? O Rockefeller ele vai dominar então todos os setores da produção de petróleo nos Estados Unidos. Ele vai com a sua Standard Oil, né, desde o processo de extração, refino, revenda, distribuição e tudo mais, ele domina tudo. A palavra milionário surgiu para falar desse senhor, né? Que quando ficou mais velho virou uma figura. Ele andava com um monte de moeda de $1 e ele saía dando $1 para todo mundo. Acontece que nesse período aí que a gente está comentando, né, quem ganhava muito, ganhava por dia aí uns $2 por dia. Ele dava $1. Tipo, dava um dia de trabalho para você. Toma, distribuindo, né? Mas enfim, só quando ele ficou velho, quando ele já era praticamente bilionário, né? Talvez um dos primeiros do mundo. Então, o Rockefeller também é um dos símbolos desse período, assim como esse fera aí, que é o Ford, né? O Ford, Henry Ford, ele vai ser uma das caras desse período porque ele está do lado aí da grande invenção dele. Fala, o automóvel, ele que inventou o automóvel? Não, para com isso. Os primeiros automóveis eles tinham motor a vapor, né? Só que daí, como era tudo basicamente feito de ferro, era tudo muito pesado e daí eles viram que era inviável. Mas até o primeiro automóvel com esse conceito que nós conhecemos, ele era movido a vapor, né? E era uma engenhoca lá de 3 rodas. Mas é lógico que o Ford vai ter sua grande sacada produzindo carro para a população em geral, ou seja, para o povão. Né? Então isso aí, na verdade, é o primeiro carro popular do mundo. Essa que é a sacada do Ford. Tanto é que o Ford faliu várias vezes antes de chegar nesse ponto. Ele chegou a produzir carros de alto padrão, porque todo mundo só fazia carro para quem era muito rico. Né? Uma vez eu estava vendo um documentário mostrando os carros que o Ford fazia, e ele fez um carro que o relógio era um relógio da Tiffany, né? E o preço do relógio, só o relógio da Tiffany, compraria um Ford T. Então, tipo assim, era para quem tinha muita grana mesmo, né? E a grande sacada dele foi fazer esse carro, então, para a população em geral comprar, né? Ou seja, transformou o modo de locomoção do homem no seu período. Beleza? Aqui também a gente tem o senhor Andrew Carnegie, né? O Andrew Carnegie, ele dá algumas transições, né? Ele começa nas ferrovias e depois migra para o aço. A grande questão do Carnegie é que ele vai ser, dentro desse período aí, talvez o segundo mais importante, né? A gente nota que o Rockefeller ele era bastante importante, mas o Rockefeller, por ser o grande símbolo do monopólio, ele vai ter sua empresa dividida, né? Ele sofre um processo então de monopólio e é obrigado a vender as suas indústrias. O Andrew Carnegie ele praticamente tem um monopólio, mas ninguém vai conseguir fazer nada contra ele, de tão forte que ele fica.
Se por um lado a primeira revolução industrial é a idade, é o período do ferro, né, na indústria, na construção, enfim, o Andrew Carnegie ele é a cara da segunda revolução industrial, porque ele vai ser a pessoa que vai viabilizar a criação dos arranha-céus, né? Porque se o arranha-céu tem estrutura de ferro, ele não consegue, se eu não me engano, ter mais que 8 andares. Né? Passou disso, vai acontecer alguma tragédia. Agora, se for estrutura de aço, fechou. E quem vai viabilizar a construção então das estruturas de aço dos edifícios e tudo mais é exatamente o Andrew Carnegie, porque ele vai conseguir ampliar o processo de tal forma que o aço fica barato. O aço era muito caro, ninguém utilizava. E ele, para mostrar o tanto que é eficiente o modelo, o método dele de produção, ele vai lá e constrói uma ponte de aço. É quase tipo assim, uma pessoa construiu uma ponte de prata hoje. Fala, minha nossa, gente, olha o tanto de dinheiro que esse cara gastou aqui. Só que mal pensaram eles que essa era a propaganda dele, né? Porque todo mundo construía com madeira. E aí todo mundo começou a pensar, falou, nossa, meu, você aguenta um trem carregado essa ponte? Nossa, dá para fazer muita coisa, né? Inclusive edifícios, né? Então, logicamente, que ele vai ser um dos grandes aí do período. Outro cara que é para arrebentar, pense assim, ó, capitalismo monopolista financeiro, né? O JP Morgan, ele praticamente, ele quase vai conseguir criar um monopólio financeiro com o banco que leva o seu nome, JP Morgan, né? Tinha também o Morgan e Morgan, né, que é o JP Morgan e o filho dele, só que esse aí faliu na crise de 2008. Mas enfim, ele dominou esse período aí também de modo, né, absurdo. E por ser um dos gigantes aí do setor financeiro, o que o Morgan vai fazer? Ele vai fazer uma coisa linda, que é ele empresta dinheiro para todo mundo. O cara faliu, ele pega. Então é como se ele acumulasse os monopólios dos outros, né? Então, também um dos gigantes aí desse período, beleza? Aqui a gente vai ter também o aprofundamento da busca por direitos trabalhistas, né? Você vai ter então aí greves que são lendárias, né? O trabalhador realmente entendendo qual que é o seu papel. Uma coisa que é notável, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem algumas greves, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, as greves elas são bastante intensas e elas paralisam mesmo a produção. Né? O trabalhador entende melhor qual que é o seu papel e o tamanho da sua importância. Né? E aqui no Brasil, por exemplo, o trabalhador também sabe disso, mas a fome dele é um pouco maior, porque ele tem menos dinheiro, ele tem menos posses e tem menos poder real de compra também. Né? Então, qualquer aperto que ele toma, meu, ele se entrega, né? Ele cede ao patrão mesmo. E daí, nos países desenvolvidos, a gente vai ter a ampliação das leis trabalhistas. Né? Outra questão é que aqui vai aparecer, deixa eu só voltar, que ficou meio confuso aqui, vão aparecer os primeiros modelos de produção industrial. Né? O primeiro deles é o Taylorismo. Então, ó, quais as características do Taylorismo? Eliminar os desperdícios e perdas sofridas pela indústria, elevar os níveis de produção por meio da aplicação de métodos e técnicas de engenharia industrial, redução da complexidade do trabalho, racionalização do trabalho, produtividade do trabalho, o foco da atividade centrado no cliente consumidor. Beleza. Agora então preste atenção no que eu vou falar sobre o Taylorismo. Isso aí são características do Taylorismo, mas nas mais marcantes não são exatamente essas. As mais marcantes são: o Taylorismo foi criado pelo Sr. Frederick Taylor. Só que o Taylor, ele é um pesquisador, então quer dizer que ele não tem uma fábrica, né? Por isso que o Taylorismo, dependendo de qual material que você estudar, às vezes ele nem aparece. Porque o Taylorismo, o Frederick Taylor, ele vai tentar aplicar esses princípios aí na indústria, né? Mas nem sempre ele vai conseguir, porque ele não tinha uma indústria dele, né?
Então, na verdade, o que o Taylor vai fazer? O que o Taylorismo é? Anote isso. Ele organiza a produção. O Taylor vai desenhar a hierarquia das fábricas. O Taylor vai começar a dividir os trabalhadores por aptidão, ou seja, um cara que é mais rústico, mais bruto e tudo mais, ele é para o serviço braçal. Outro cara que é um pouco mais frágil, né, tem mais agilidade de pensamento, para o serviço intelectual. Então essa separação vai começar a acontecer. Então, fazendo tudo isso, o Taylor vai conseguir reduzir os desperdícios nas fábricas e tudo mais, né? Então, o Taylorismo, ele primeiro organiza, cria hierarquia dentro do trabalho. Ele vai ordenar, então, melhor a fábrica, beleza? Essas são as grandes características aí do Taylorismo. Agora, o Ford, no Fordismo, ele vai criar coisas interessantes aqui, ó. Eu queria só fazer uma ressalva com esse primeiro ponto. Ó. Quanto maior o salário dos trabalhadores, maior será o nível de produção. Esse pensamento aí pertence ao Fordismo, mas pós-crise de 29. Tá? Guarde essa ideia pelo seguinte. O Ford ele já mandou acabar com greve na fábrica dele e daí os trabalhadores não queriam sair. Ele foi lá e contratou alguns Rangers. Ranger era o nome do polícia, tá? Não é tipo Power Ranger. Vou contratar o vermelho, o azul. Não. Na verdade, você contratava a polícia, porque os Estados Unidos é um negócio tão liberal, quanto à economia, que o Estado nem oferecia o policiamento. Falou, não, isso aí não é função nossa, não. Você quer segurança? Você que contrate, né? E daí ele contratou os caras e mataram 4 pessoas dentro da fábrica dele, né? Ou seja, o grande culpado era ele, porque você acha que os caras chegaram matando o povo tudo? Porque quem que mandou, né? Mas depois da crise de 29 ele reformula o seu pensamento. Aí isso passa a ser verdade, tá? Então a melhor coisa que você faz é não guardar muito bem esse primeiro ponto, não. A divisão do trabalho e a especialização dos trabalhadores. Esse é um ponto forte do Fordismo. Dividir as funções, né? E principalmente especializar. Especializar é diferente de qualificar, né? Você pode ver, tipo assim, o cara acabou a faculdade, ele foi lá e fez uma especialização. Depois você vai ver o que é a especialização do cara, na verdade, tipo, um negócio bem pequenininho. A diferença é que, por exemplo, para fazer o mestrado, você qualifica o seu mestrado, né? Então isso é uma qualificação diferente. Então, tipo assim, o cara acabou a faculdade, fez especialização, beleza. Quando ele faz o mestrado, ele tem uma nova qualificação. Ele digievoluiu, né? Então, na verdade, a especialização do trabalhador vem daquela questão lá do Charlie Chaplin mesmo, tá ligado? De ficar apertando os parafusos sem parar, sem nem perceber o que está acontecendo, né? Então é você prender o homem em uma única parte da produção que ele vai aprender a fazer aquilo lá sem nem pensar, sem nem se questionar, né? A produção em massa, ou seja, produzir mais com o menor custo possível. Produção e consumo em massa é exatamente isso. Você produzir um monte, o máximo que você conseguir, porque aí o preço cai e as pessoas vão consumir também em grande quantidade. Então, a produção e consumo em massa ou em série é uma característica forte também do Fordismo, né? O estudo dos tempos de tarefa e movimento dos trabalhadores, com o intuito de aprimorar, de deixar ainda mais complexa a sua produção, né? Deixar ela mais rápida ainda. O desenho de cargos e hierarquias e fragmentação das tarefas. Esses dois últimos pontos, eles pertencem ao Taylorismo. Né? Ele falou, nossa, então tá errado. Não, não tá errado. Sabe o que é interessante? O interessante é que o Fordismo acontece principalmente porque o Ford vai criar algumas inovações. E para guiar ele, digamos assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as ideias do Taylor. Ele segue o Taylorismo, né? Por quê? Falou, vai dar mais dinheiro para mim? Vai, então faz, vai logo, né?
Além disso, deixa eu só ver se eu coloquei aqui as imagens, a gente vai ter a produção, na verdade a linha de produção, né? O que é a linha de produção? A linha de produção é exatamente isso aí que você está vendo, né? O produto ele vai passando então por estações do trabalhador. E o interessante é que o Ford viu isso em um frigorífico em Chicago, que eles amarravam a carcaça do boi no telhado e iam passando. E aí cada pessoa tirava uma peça, né, do boi para ir lá trabalhando aquela peça. Só que então o trabalhador não ia até a carcaça do boi para tirar a peça. Na verdade, o boi que passava, fazia o desfile, né? Ele bateu o olho nisso e falou assim: minha nossa, pronto, vou fazer isso aí também. Falei, mas como é que você vai fazer? Ah, sei lá, você vai pendurar os carros? Falei, não, põe no chão. Mas que jeito, o carro nem tem motor nem nada. Falei, não, põe um trilho nele. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um trilho mesmo, igual da estrada de ferro, né? Então a ideia é, esse carro vai começar aqui, ó, peladão, e ele vai passando aqui até chegar lá no final pronto, inteiro, montado, né? Então esses caras aí, ó, que estão colocando motor, o que eles fazem da vida? Eles colocam motor nos carros da Ford. É isso que eles fazem. Põe motor, põe motor. Pôs um, já empurra esse aí para frente, vem o outro, né? E assim por diante, sem parar. Uma outra característica também é que o Fordismo vai conseguir, digamos assim, controlar melhor a quantidade de matéria que ele usa. Então, por exemplo, ó, isso aí claramente estão montando rodas para o carro, né? Se você pegar e colocar 1000 parafusos aí, né? Chega no final, sei lá, da semana, você vai lá e conta quantos parafusos tem. Ah, nossa, usou 700 parafusos. Aí eu sei quantas rodas foram montadas, porque se desperdiçou algum parafuso eu tenho o controle também, né? Eu sei, então eu consigo controlar o uso das partes e peças muito melhor, muito melhor. E daí pense, ó, cada pessoa aí é responsável por fazer uma parte, né? Você bem pode ver, ó, que esse cara aqui, ó, parece que ele está só colocando as coisas, né? Só põe os parafusos aqui e tudo mais, né? E o negócio anda para cá. Porque aqui ele está sem os ferrinhos aqui dentro, né? E aqui, ó, na frente tem os carros com ferramentas para apertar e tudo mais. Ou seja, esse primeiro cara ele nem aperta esses parafusos, ele só põe, né? Então, a especialização é exatamente isso, é você acelerar o processo ao máximo. Beleza? Você torna mecânico aqui a reação do trabalhador. Outra característica também é o grande estoque. Então eu vou produzir o máximo que eu conseguir. Tanto que eu consegui produzir, é isso que eu vou fazer, né? Você pode ver, ó, todos os carros aí, né? Tem um detalhezinho também, todos os carros pretos, né? Porque o Ford ele fez um teste e viu que o preto secava mais rápido, né? E isso também é uma ideia de aumentar a velocidade de produção, reduzir o desperdício. Eu compro então milhares de litros aí de tinta preta, vai sair mais barato para mim, né? E assim por diante. Segue o jogo, né? Outro detalhezinho, né? Isso aí é uma obra do Andy Warhol, né? Ele vai fazer principalmente destacando essa ideia da produção e consumo em massa, em série. É o mesmo produto, então, sem parar. Ele tem vários trabalhos, né? Essa aí é a latinha de feijão, é uma das mais famosas obras do Andy Warhol. Deixa eu só voltar aqui. Daí você vai ver também que o Taylorismo e o Fordismo eles vão ampliar a alienação do trabalhador. O que vem a ser isso? Alienação vem de alienígena. Do espaço, então o trabalhador vai para Marte. Não. É o seguinte: alienar o trabalhador é você simplesmente reduzir a importância dele. Você tira o controle dele, né? Então, quando o cara fica lá só colocando o motor no carro, por exemplo, ele vai perder boa parte da importância do seu trabalho. Porque se ele falar que ele vai parar de trabalhar, se ele pedir demissão, ou se ele começar a fazer uma greve só ele sozinho, você vai lá e treina outro profissional e ele faz a mesma coisa. Quando você divide as funções dessa forma, o trabalhador ele acaba perdendo a importância.
Porque no período anterior, se o cara montava um carro, quer dizer que ele montava o carro sozinho também, né? O que é uma coisa bem menos eficiente. Porque no início aí dos trabalhos do Taylor, por exemplo, para montar um automóvel, como é que você faria? Tinha todas as peças ao redor, né? E os caras iam lá montando. Oh, qual parte que é agora? É tal, é tal. Eles iam conseguir montar mais ou menos uns 2 carros em um dia. Na verdade, não dava 2 carros inteiros, né? Já no processo do Fordismo, com essa divisão aí das funções, né, tão extrema, os caras vão conseguir montar um carro a cada 1 hora e meia. Então, é uma evolução absurda, né? Mas isso vai trazer, então, a alienação do trabalhador. Ou seja, ele não vai mais ser tão forte dentro da indústria, dentro do processo produtivo em si, né? Já pensou? Você conhece alguém que trabalha na Nestlé? Fala, conheço. Fala, nossa, mano, vamos pedir pro cara fazer umas passatempo pra gente, né? Não é assim que funciona. Por quê? Porque o trabalhador foi alienado. Então ele só vai dominar uma pequena parte do processo produtivo, né? E daí, logicamente, a gente vai ter ampliação da exploração do trabalhador. Tipo assim, o trabalhador agora ele está trabalhando menos, mas quando ele trabalha é para arrebentar. O Taylor, por exemplo, ele faz uma descrição das características que o trabalhador não pode ter para ser um bom trabalhador. Por exemplo, ele fuma? Fuma. Ah, já é bom tirar. Ah, por quê? Ah, porque faz mal, né? Não, não. Porque o cara vai fumar enquanto ele está trabalhando, ou então às vezes ele sai para ir fumar, aí o cara sai para fumar, o outro cara que fuma também já vai junto, entendeu? Então ele caça esse tipo de comportamento. Ele diz que a ideia pro trabalhador, a melhor ideia é que seja o trabalhador boi, né? Porque o boi é aquele um que é imenso, que é gentil, que é bastante forte, que faz tudo que, digamos assim, mandam ele fazer, né? Agora, você não quer que o trabalhador seja revolto como é o touro, né? Tá ligado? Das touradas lá. Fala, não, esse aí não, esse melhor não, né? Então, até isso acaba ocorrendo, a descrição de qual o melhor tipo de trabalhador para as fábricas. Beleza. Vale a pena salientar, então, que até 1929 tudo ia vindo muito bem, tudo lindo, e o sistema econômico era o liberalismo econômico, né? Então, aquela ideia de que você tem que reduzir o Estado, né? Você não pode ter o controle externo da economia. Então, se você pensar assim que ninguém controla a economia, ela está livre de tal forma que ela pode ser influenciada por grandes empresas, né? Se o cara detém um monopólio, por exemplo, por isso que o monopólio é crime, você consegue manipular os preços de um setor, de um produto e assim por diante, né? Você vira então um cara muito, muito grande em todo esse meio aí. Então é desvantajoso, você não tem mais a livre concorrência, né? E o que vai acontecer? Durante esse período, a gente vai dar início à crise de 29. A crise de 29 chama a atenção de vocês, tomem cuidado com ela, porque ela é muito mais complexa do que o que parece. Tem bastante gente que denomina ela como sendo uma crise de superprodução. Está errado? Não, não está errado. Então, aquela ideia de que a Europa conseguiu se reconstruir, né? Que o Fordismo ele foi tão eficiente na produção que ele aumentou a produção em diversos setores. Lembre-se, o Fordismo não é só para produzir carro. Ele começa lá na Ford, mas todas as outras empresas vão adotar essas medidas, né? Então a produção criada aí pelo Fordismo foi muito grande e tudo mais. Daí a Europa, quando ela se recriou, ela se reconstruiu, digamos assim, entupiu os Estados Unidos com a sua própria produção. É verdade? É verdade. Mas não é só ela. Ela não está sozinha. A gente tem diversos outros fatores. Pense aqui comigo. Se fosse uma crise de superprodução, era só você abaixar os preços, então os trabalhadores norte-americanos comprariam o excedente, né? Eles já eram consumistas, tá? Eles já eram consumistas. Então, não é só isso que explica. Então a gente tem outros fatores. Um deles
é o achatamento do salário dos trabalhadores, né? As empresas elas estavam reduzindo cada vez mais o salário dos trabalhadores, e principalmente por quê? Porque nós temos aí mais um fator, que estava sendo criada uma bolha econômica nos Estados Unidos. O que vem a ser uma bolha econômica? É tipo a bolha de sabão, ela cresce, fica linda, magnífica, de repente ela explode. Nossa, o que tinha dentro? Nada, né? O que é uma bolha econômica? A bolha econômica é o seguinte, ó, tem uma indústria nos Estados Unidos, estava valendo ouro, né? E passou a valer até mais que ouro. E principalmente a gente tinha então empresas que estavam super, hiper valorizadas. E esses preços vão subindo, 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 até que as pessoas notam o seguinte, falando, se eu vender essa indústria, mas nunca que eu vou conseguir esse dinheiro de volta. Seria tipo o momento que a bolha de sabão explode, né? Falando, nossa, eu acho que eu vou vender minhas ações. Só que todo mundo começou a perceber isso exatamente no mesmo momento, né? Então daí a gente tem uma bolha econômica estourando, e quando ela estoura o negócio fica feio. Acontece que essa somou então diversos fatores. Por isso a crise de 29 é a pior crise que nós teremos na história do capitalismo até hoje, né? E esse cara aqui, ó, Sr. John Maynard Keynes, com esse bigode estilo vassoura piaçava, olha, baita bigode, hein? Se tivesse isso aí na minha cabeça, eu nunca ia ficar careca. Mas enfim, o o Sr. John Maynard Keynes, ele vai ser o criador do keynesianismo, né, que você também pode conhecer como New Deal, ou seja, o novo acordo. Então, qual seria esse novo acordo? Segundo esse novo acordo, o Estado ele precisaria gastar muito mais dinheiro, né? Vai anotando, tá? É tudo característico do keynesianismo. O Estado precisaria gastar muito mais dinheiro, por quê? Porque só alguma coisa do tamanho do Estado conseguiria gerar tanto emprego ao ponto de fazer a economia se destravar, né? Então daí eu dou dinheiro para o trabalhador vai lá e compra os produtos, né? E esse ciclo tem que ser mantido. Então eles começaram a fazer um monte de obras pelos Estados Unidos. Quem? O governo. Né? O governo ia pegar então o dinheiro dos impostos das fábricas e ia investir em construções. Né? Quais? Qualquer uma. E é até interessante porque o Henry Ford ele era tão forte nesse período que ele foi lá e deu a velha e boa influenciada no governo norte-americano. Já que é para fazer obra, faz rodovia, né? Como assim fazer rodovia? Eu falei, faz rodovia. Rodovia você tem que fazer um monte, vai gastar dinheiro pra caramba, vai demorar um monte, você vai dar uma porrada de dinheiro então para os trabalhadores. Só que é lógico, o Ford era extremamente interessado nisso. Por quê? Porque aí você cria algumas coisas tais como, agora você tem um carro, tem pista boa, vamos pra praia, né? Nossa, está estressado, vai viajar de carro, né? É igual a Rota 66. A Rota 66 dos Estados Unidos é uma rodovia federal que simplesmente passa pelo meio do deserto. Ela liga o quê ao quê? Ela liga, para não falar palavrão, ela liga nada a nada, né? Mas ela passa no meio do deserto. É uma loucura. Por isso que os motoqueiros e tudo mais gostam de andar nela, porque ela sempre está vazia, né? Então, logicamente que as obras então criadas pelo governo vão gerar mais empregos. E o gasto desses salários vai acabar impulsionando, então, a economia. E é lógico que tudo isso, tá vendo? O American Way of Life, né? Tipo assim, a família no seu carro lá indo passear. Né? E é lógico que a maior porcentagem da população, que é negra, vai ter acesso a isso de modo bem razoável, né? Então eles não vão estar dentro do American Way of Life. Né? Lógico, os Estados Unidos não é o país mais igualitário do mundo, não foi nem será. Então, dentro do keynesianismo, a gente vai começar a ter algumas criações, e principalmente criações assistenciais. Né? O estado do bem-estar social é exatamente esse, criado, gerado pelo keynesianismo. Então, segundo o Keynes, o Estado vai lá, pega o dinheiro do imposto e
devolve para a população prestando alguns serviços, apoiando o trabalhador, né? E assim é a forma que os Estados Unidos acabam saindo da crise de 29. Né? Só para a gente fechar, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai passar então pelo período de substituição de importações do Brasil. Então, note, até 29 é o liberalismo econômico. Depois de 29 é o keynesianismo. Então quer dizer que os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial no keynesianismo? Sim, exatamente. É o keynesianismo que está imperando. E aí você vai ver que logo com o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo se transforma e o keynesianismo já não vai ser mais bem visto. Beleza? Para fechar aqui então, ó, né, aquela mesma imagem, é o homem em contato aí com a máquina, e a máquina, você bem pode ver, tipo assim, ela melhorou, né? Ela não é mais aquele monte de engrenagem que parece que vai moer o homem, mas ela ainda é bastante rústica, né? Falta bastante coisa aí para, digamos assim, para ela melhorar, né? Para ela evoluir, para ela ficar mais parecida com o homem, beleza? Para a gente não ter medo dela. Tranquilo então, senhores? Ô, louco, pera aí, calma. Então, ó, beijão para vocês. Tchau, tchau. Bons estudos e até mais. Parou.